Queria falar um pouquinho sobre a questão polonesa, e aí, ao fechar a questão polonesa, a gente entra no último tópico da aula de hoje, que é falar algumas palavrinhas sobre a Organização das Nações Unidas. Pensar como essa tensão entre União Soviética e Estados Unidos, que nós estamos analisando até agora, também aparece nas Nações Unidas. Sobre a Polônia, eu queria levantar alguns breves comentários. Em primeiro lugar, e essa, de novo, é uma perspectiva que você vai encontrar no texto do Geirs, que eu fiz referência agora há pouco. Os Estados Unidos, com relação à Polônia, queriam o impossível. O que era o impossível? Reconhecer que aquela região era uma região estratégica para a União Soviética. Reconhecer, portanto, que não era possível ter um governo antissoviético na Polônia. Da mesma maneira que os Estados Unidos não aceitariam ter um governo eminentemente anti-norte-americano no Canadá. Tá? Então, reconhecer isso. A Polônia é uma área estratégica para a União Soviética. Não pode haver um governo antissoviético na Polônia. Agora, por que querer o impossível, segundo Geirs? Por quê? Não pode ter um governo antissoviético, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos queriam que fosse um governo minimamente representativo. E por que isso é contraditório? Porque existe uma rivalidade histórica de quem contra quem, pessoal? De poloneses com os soviéticos e de poloneses, inclusive, com os próprios alemães. Então era muito difícil imaginar que um governo com um grande respaldo popular fosse um governo ao mesmo tempo pró-soviético. Muito difícil. Ou seja, era uma coisa ou outra. Poderia até ter algum tipo de representatividade o governo. Mas seria muito difícil pensar num governo amplamente representativo que fosse também pró-soviético. Havia, durante a guerra, dois governos poloneses, dois governos que se diziam os verdadeiros governos da Polônia quando a Polônia fosse, de fato, restaurada. Havia um governo que estava instalado em Londres, um comitê nacional instalado em Londres, que era totalmente antissoviético, que era a representação do sentimento nacionalista polonês contra a Rússia czarista e que se transporta para a União Soviética. Não preciso dizer que para o Stalin, esses que se dizem governantes poloneses que estão instalados em Londres, não são governantes da Polônia. Não podem ser governantes da Polônia. E há um outro governo que se diz também governo polonês, que é montado sob apoio e chancela da União Soviética, que vai ganhar a denominação de governo de Lublin, que na verdade é a primeira cidade na Polônia onde a estrutura desse governo foi montada. Por isso ele ganhou a denominação de governo de Lublin. Então a questão é, esse querer o impossível que o Geirs faz referência já está concretizado durante a própria guerra. Você tem dois grupos políticos que se dizem representantes legítimos do povo polonês. E esses grupos políticos têm uma formação ideológica diametralmente opostas. Um é pró-soviético, e que vai ser o governo da Polônia, e que vai claramente mostrar que tem uma baixa representatividade junto à população, no início, sobretudo, vai ficar muito claro isso. E um outro, um governo que não dá para saber, a priori, qual era a representatividade que esse governo teria, mas claramente era um governo antissoviético e que era inaceitável para a União Soviética. A primeira discussão cara a cara entre o Stalin e o Roosevelt sobre esse tema se dá inteira. E, tanto no relato soviético quanto no relato norte-americano, fica claro que o Roosevelt deixa o idealismo da Carta do Atlântico de lado e é muito pragmático no debate com o Stalin. Muito pragmático. O Roosevelt diz: eu entendo que a Polônia é uma área estratégica para você, mas eu não posso publicamente defender um tipo de governo que não seja minimamente democrático na Polônia e em outras regiões da Europa Oriental. Sobretudo, inclusive, diz o Roosevelt, porque eu tenho, no meu país, uma grande comunidade polonesa que elege deputados, elege senadores, tem influência nas próprias eleições.
Eu não posso publicamente me comprometer com um governo que não seja minimamente representativo da Polônia. Então, o que fica mais ou menos acordado, pelo menos essa é a compreensão stalinista, fica claramente essa é a compreensão do Stalin, de que os Estados Unidos reconhecem a Polônia como área de influência, mas que seria preciso criar um verniz democrático. Um plebiscito, da maneira como ele vai acontecer, ninguém sabe. Mas algo que criasse um verniz democrático. Essa é a perspectiva que sai de Teherã. Em Yalta, o Roosevelt, já num momento em que aquele governo de Londres, que era antissoviético, que eu comentei com vocês, não tinha participação nenhuma no governo polonês, que estava claro que o Stalin não ia nem tentar dar um verniz minimamente democrático para esse governo polonês, o Roosevelt pressiona o Stalin em Yalta. Diz, olha, é preciso criar aí um governo provisório minimamente representativo. E esse governo provisório tem que convocar eleições. E essas eleições, diz o Roosevelt, de novo, de acordo com o memorando de conversação, tanto soviético quanto norte-americano. Mas é possível que a conversação não tenha se dado dessa maneira, é óbvio, tá? Mas segundo o Roosevelt, é preciso ter um governo provisório minimamente representativo e convocar eleições o quanto antes. E essas eleições têm que ser tão puras quanto o fora a mulher de César. E Stalin teria dito, ouvi dizer que a mulher de César tinha lá os seus pecados. Ok. Eles chegam num acordo. O governo provisório polonês incluiria alguns membros fora do governo de Lublin. Esse é o acordo que sai em Yalta. E, além disso, eleições seriam realizadas. Um outro aspecto importante de Yalta é que Churchill, Roosevelt e o próprio Stalin assinam uma declaração dos povos libertados na Europa, garantindo que as regiões que esses países libertarem vão ter governos representativos e vai se respeitar a autodeterminação. Mas, de novo, uma coisa é o que está no papel escrito. A outra coisa é o chão. É quem tem supremacia militar, quem tem supremacia militar e não só militar, estratégica na região para garantir que esse princípio vai de fato ser posto em prática. E isso a gente vai ver no pós-Segunda Guerra Mundial, não vai ser tão simples. Então, a questão polonesa, não sei se vocês compreenderam o movimento que eu fiz, se a segunda frente exemplifica as dificuldades em termos de objetivos de guerra soviéticos e norte-americanos, a questão polonesa exemplifica as dificuldades entre as visões do pós-guerra de Estados Unidos e União Soviética. Ou seja, eu trouxe dois exemplos que eu considero muito importantes para iluminar essas duas questões. Eu não poderia terminar a aula de hoje sem fazer comentários sobre a criação da ONU. Porque como a pergunta que motivou a nossa reflexão é a pergunta como a guerra influenciou o mundo pós-45, como a guerra influenciou o mundo pós-guerra, esse mundo da Guerra Fria que vai se moldar já em 46, 47, 48, eu não posso, eu preciso fazer algumas discussões que envolvem de que maneira essas disputas soviéticas, norte-americanas, britânicas acabam também aparecendo, emergindo na questão da ONU. Como eu disse para vocês, inicialmente a perspectiva do Roosevelt não era de criar uma organização internacional. A perspectiva era de ter as grandes potências unidas, os grandes policiais policiando determinadas regiões. O Roosevelt muda de posição por causa de dois grandes fatores. Diria dois principais. O primeiro fator é uma forte pressão interna, sobretudo do próprio Departamento de Estado, de vários membros do Departamento de Estado. O próprio secretário de Estado, Cordell Hull, não compartilhava da perspectiva do Roosevelt, desses policiais. E o argumento do Hull é muito interessante. Era o argumento de que
A ideia de você ter policiais em determinadas regiões, você criaria esferas de influência informal nessas regiões. E que isso seria extremamente perigoso para uma paz num médio e longo prazo. O que poderia ser positivo, porque você cria responsabilidades para cada grande potência, ou seja, se acontece algum problema numa região, não tem discussão. Ela é a responsável e ela vai ter que atuar. Então, se de um primeiro momento a fórmula dos policiais pode parecer interessante, porque cria diretamente uma responsabilidade para atuação militar, se necessária, num segundo, num terceiro momento, diz o Cordell, a situação pode ser pior, porque você pode criar áreas de influência e isso pode gerar rusgas, conflitos, disputas entre as grandes potências. Então, ele passa a advogar a necessidade de uma organização internacional que seja ampla e que inclua a maior quantidade de estados nacionais possível, sobretudo os estados aliados que entram e contribuem para o esforço de guerra. Então, há uma pressão dentro do governo e há uma pressão na sociedade norte-americana. Você tem vários grupos de sociedade civil que clamam por uma organização que seja uma Liga das Nações efetiva. Inclusive, pesquisas de opinião, em vários anos nos Estados Unidos durante a guerra, mostravam que uma nova organização internacional efetiva, ela era extremamente popular e esperada pela população. E o próprio Roosevelt, que vai se reeleger pela quarta vez, em 43, 44, vai se comprometer num contexto de discussões eleitorais presidenciais com a luta por uma organização internacional que mantenha e que garanta a paz. Então, primeiro ponto importante é essa mudança na concepção norte-americana. Mas ela não é uma mudança total, pessoal. Ela não é uma mudança total. Porque o Roosevelt demanda do Departamento de Estado que exista uma conciliação entre esse projeto dos grandes policiais, dos 4/5 policiais, com o projeto de uma organização internacional mais ampla. A junção desses projetos vai dar na concepção, como vocês já podem imaginar, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ou seja, de uma Assembleia Geral, na qual todos os membros terão direito a um voto, mas um conselho menor, com 5 membros permanentes, que vai ter poder, de fato, para implementar sanções de força, sejam sanções econômicas, sejam, se necessário, sanções militares contra estados que atuem contra a paz. Então, o projeto da ONU é um projeto eminentemente norte-americano, nascido dentro de discussões dentro do governo norte-americano e que tenta conjugar, tenta conciliar, portanto, essas duas perspectivas, a perspectiva da necessidade de uma organização internacional multilateral, portanto ampla, mas também que garanta um órgão menor no qual as grandes potências tenham prerrogativas, tenham privilégios e possam atuar com responsabilidade para conter conflitos em várias regiões do mundo. Primeiro momento em que se discute a estrutura da ONU, já com esse projeto norte-americano, é na Conferência de Dumbarton Oaks. Conferência de Dumbarton Oaks em Washington, 44, é o momento em que os 4 membros do Conselho de Segurança, os supostos 4 membros permanentes, a França ainda não está incluída, o De Gaulle, ou o governo da França Livre, não é chamado para participar dessa conferência, mas um representante chinês, a delegação chinesa vai, mas sobretudo as 3 delegações mais importantes, estadunidense, soviética e a britânica. Em Dumbarton Oaks, aparecem 2 controvérsias muito sérias entre Estados Unidos e União Soviética. 2 controvérsias que, se levadas ao extremo, poderiam ter inviabilizado o surgimento da Organização das Nações Unidas. Para além de uma controvérsia sobre o nome, mas eu não tenho tempo aqui para discutir a questão da controvérsia sobre o nome. A União Soviética e a Grã-Bretanha não queria que a organização se chamasse Nações Unidas, que era o nome dado à coalizão dos aliados durante a guerra, exatamente para não ter uma identificação da organização para a construção da paz com uma coalizão de guerra. Mas essa é uma outra discussão. A primeira controvérsia séria que acontece entre Estados Unidos e União Soviética, entre a delegação soviética e a delegação norte-americana, tem a ver com a composição da Assembleia Geral.
A União Soviética vem com um pedido formal de ter 16 votos na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Cada voto representando uma das repúblicas soviéticas. A questão fundamental aqui é, a União Soviética tinha clareza que os Estados Unidos teriam a América inteira ao seu lado na Assembleia Geral. Que a América Latina votaria, ou tenderia a votar em peso com os Estados Unidos, e a Grã-Bretanha teria vários membros do Império, da Commonwealth, que também votariam em peso com a Grã-Bretanha, ou tenderiam a votar em peso com a Grã-Bretanha. E que, portanto, a União Soviética precisaria de um resguardo nesse sentido. Essa posição é vista como inaceitável pelo governo Roosevelt. Ou seja, é como se os Estados Unidos também quisessem ter 48 cadeiras na ONU, diz o representante americano na discussão com o Gromyko, que era o embaixador soviético nos Estados Unidos. Isso não é resolvido aqui. Fica de lado. Não é resolvido no Bretton Woods. Não chegam num acordo. Segundo problema sério que emerge do Bretton Woods tem a ver com a natureza do veto. Os três, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética, concordavam que os membros permanentes do Conselho de Segurança precisavam ter a prerrogativa do veto. A concepção do veto é: se as grandes potências não concordam entre si, não há condições de manutenção da paz. É fundamental que numa atuação de força dessa organização, as grandes potências concordem entre si. Tem que haver unanimidade. O veto é a representação disso. Ou seja, uma grande potência que não concorda vai vetar uma determinada ação de força da organização, no caso da ONU. Só que há um debate, como eu disse, sobre a natureza do veto. O representante soviético, Gromyko, vai argumentar que o veto deveria ser absoluto. O que significa um veto absoluto? Significa que ele pode ser aplicado em todas as situações, mesmo nas situações nas quais o país que está vetando é parte interessada. Então a União Soviética é parte interessada num determinado conflito que se dá na Ásia. A União Soviética deveria ter direito de veto para decidir se a ONU atuaria ou não nessa situação. E os Estados Unidos e a Grã-Bretanha batem na tecla de que o direito de veto não poderia ser absoluto. Ele não poderia envolver as situações nas quais a parte diretamente interessada estivesse envolvida. Isso também não é resolvido no Bretton Woods. Isso vai ser resolvido aonde? Em Yalta. É em Yalta que essas duas questões vão ser resolvidas. Uma discussão direta entre Roosevelt, Churchill e o próprio Stalin. Como é que se resolve a primeira questão da Assembleia? A União Soviética ficará com 3 cadeiras na Assembleia Geral. Uma cadeira para a União Soviética, uma representando a Ucrânia, a outra representando a Bielorrússia, antiga Rússia Branca. Então a União Soviética vai ter 3 cadeiras na Assembleia Geral. Não são as 16, foi o compromisso que surge em Yalta. E o segundo compromisso que surge em Yalta é o veto das grandes potências no Conselho de Segurança. Ele não poderá ser aplicado em 2 situações. Situações de discussão de procedimento dentro do Conselho de Segurança. Então, questões de procedimento, o veto não entra. E discussão sobre conflitos essencialmente pacíficos, disputas pacíficas, que não envolvam a necessidade da organização implementar sanções. Se envolver a necessidade da organização implementar sanções, atuar com força econômica ou militar, o veto é absoluto. O veto será absoluto. Mesmo que a parte interessada ela vai ter também direito a votar e colocar o seu veto numa situação em que a organização tiver que atuar com força econômica ou militar. Mas em termos de procedimento e conflitos ou disputas pacíficas, não. Aí o veto não se enquadra. Esse é o compromisso que surge em Yalta. Parecia que estava tudo bem. Só que em São Francisco, quase que a coisa racha novamente. Em São Francisco, quem vai é o Molotov. Quem vai
chefiar a delegação soviética é o ministro das Relações Exteriores do governo soviético. Qual que foi o problema em São Francisco? Não estava tudo resolvido? Por que houve um problema em São Francisco? O problema foi a definição do que é procedimento. Internacionalistas, já acostumem-se com isso. O grande debate que surge em São Francisco é a entrada de um tema para ser discutido no Conselho de Segurança. Isso é um procedimento ou não? O fundamental que a União Soviética está colocando é se eu quiser, eu posso vetar um tema de ser discutido no Conselho de Segurança? Vetar discussão na interpretação norte-americana e britânica? De jeito nenhum. Não pode vetar a discussão. Isso envolve um procedimento interno no Conselho de Segurança e os Estados têm o direito de colocar, né, e debater determinadas questões. Não houve acordo. Isso só foi decidido numa conferência que o Truman envia na verdade, um conselheiro muito próximo ao Roosevelt. Vocês sabem que na Conferência de São Francisco o Roosevelt já tinha falecido. O presidente é o presidente Truman. O Truman manda para Moscou conversar com Stalin diretamente, uma pessoa muito próxima ao Roosevelt, para tentar destravar a situação, porque se a União Soviética se recusasse a assinar a Carta da ONU, a organização poderia morrer, literalmente. Logo, nem nasceu e já nasceu morta. E nessa discussão com o Hopkins, que acontece entre o Hopkins e o Stalin em maio de 45, o Stalin cede. E debates no Conselho de Segurança, portanto, não podem envolver veto. Temas podem ser discutidos no Conselho de Segurança e nenhum dos membros permanentes podem vetar a discussão desses temas. E aí nasce a ONU. Há várias outras histórias importantes da Conferência de São Francisco que eu poderia discutir com vocês. A Austrália tenta liderar um bloco de países para contestar a supremacia dos 5 grandes, mas acaba perdendo na votação da Assembleia Geral. O Brasil tem um papel importante também nessas discussões, mas infelizmente isso a gente vai ter que deixar mais para frente ou em uma outra oportunidade. Eu queria só, muito brevemente, apresentar para vocês a cronologia, né? A carta, então, é aprovada com unanimidade em junho de 45. Um pouco mais de um mês depois, ela é ratificada no Senado norte-americano por 89 votos a 2. Então, ela é ratificada amplamente pelo Senado norte-americano. Os Estados Unidos são o primeiro país a apresentar, junto à organização, a carta ratificada, no início de agosto. E a Carta da ONU estabelecia que ela seria uma carta em vigor quando os 5 membros do Conselho de Segurança, mais a maioria simples dos demais membros da organização, tivessem apresentado ou depositado a ratificação da carta junto à organização. Isso acontece quando a União Soviética deposita a carta em outubro de 1945. Então, no final de outubro de 45, a Carta da ONU torna-se vigente e a organização torna-se uma organização, portanto, efetiva a partir desse contexto. E logo, nem 2 meses, 3 meses depois, já vai ter que enfrentar a primeira grande crise internacional que a gente vai discutir na aula que vem, que vai acontecer no Irã, que já vai representar um ponto muito importante da Guerra Fria que surge nessa discussão que nós fizemos agora sobre os conflitos durante a Segunda Guerra. 3 considerações finais, e aí nós fechamos os comentários sobre relação entre Segunda Guerra e relações internacionais. Primeiro, o que eu já comentei, o que a guerra destruiu o sistema de Estados europeu, que vai fortalecer uma tendência de globalização das relações internacionais, permitindo com que polos estatais extra-Europa tornem-se crescentemente protagonistas no sistema internacional. Salientar esses 2 aspectos que eu acho que são os mais importantes da aula de hoje. A contradição entre os objetivos de guerra e os objetivos do pós-guerra norte-americano. Essa questão de participar do conflito com os menores custos militares e materiais, humanos e materiais, mas ao mesmo tempo
defender, advogar uma perspectiva de autodeterminação, sem expansionismo, uma ordem econômica liberal, sendo que grande parte das áreas da Europa Oriental, por exemplo, não vão ser libertadas pelos Estados Unidos nem pela Grã-Bretanha. Então não haverá condição de enforcement desse programa de pós-guerra estadunidense. E que isso, essa divergência dos objetivos pós-guerra soviético e norte-americano, vai ser fundamental para os conflitos que surgirão logo no final da Segunda Guerra entre Moscou e Washington, dando bojo aí para o início da Guerra Fria.